Imagine que você pediu uma pizza com um amigo e chegou a hora de dividir. A solução parece óbvia. Corta exatamente no meio. Cada um pega uma metade e acabou. Só que agora imagine que um lado tem muito mais queijo, o outro tem mais borda. Existem pedaços de pepperoni espalhados de maneira desigual. E para piorar, vocês dois gostam de coisas diferentes. Vamos começar pela versão mais fácil possível. Uma pista perfeitamente circular, completamente uniforme e duas pessoas com exatamente as mesmas preferências. Nesse caso, basta passar um corte reto pelo centro. Como a pizza é um círculo, qualquer linha reta que passe exatamente pelo centro divide sua área em duas partes iguais. Se a pizza tiver 30 centímetros de diâmetro, cada pessoa não precisa receber necessariamente um pedaço com o mesmo formato, mas precisa receber metade da área total. E a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, como o raio dessa pizza seria 15 centímetros, a área inteira seria 225 vezes π centímetros quadrados. Cada pessoa deveria receber 112,5 vezes π centímetros quadrados de pizza. Perfeito. Só que praticamente nenhuma pizza real é matematicamente perfeita. Quantidade e valor não são necessariamente a mesma coisa. Imagine uma pizza metade queijo e metade calabresa. Se dividirmos a pizza exatamente ao meio de maneira que cada uma receba metade de queijo e metade de calabresa, matematicamente elas receberam a mesma área. Mas talvez exista uma divisão muito melhor. A primeira pessoa poderia ficar principalmente com a parte de queijo e a segunda principalmente com a parte de calabresa. Agora as duas podem considerar que receberam mais do que metade do valor da pizza, mesmo que fisicamente seja impossível ambas terem recebido mais do que metade da área. É justamente esse tipo de situação que aparece numa área da matemática chamada divisão justa. E apesar de os matemáticos normalmente falarem em dividir um bolo, a ideia pode representar uma pizza, um terreno, tempo de uso de alguma coisa ou qualquer recurso que possa ser dividido. O primeiro problema é definir o que significa justo. Uma possibilidade é a proporcionalidade. Se existem duas pessoas, cada uma deveria receber uma parte que ela própria considere valer pelo menos metade do total. Se existem três pessoas, cada uma deveria acreditar que recebeu pelo menos um terço. Com quatro pessoas, pelo menos um quarto, e assim por diante. Perceba que não estamos dizendo que todo mundo precisa concordar sobre o valor de cada pedaço. Na verdade, essa discordância pode ajudar. Você talvez olhe para uma fatia cheia de cebola e avalie aquilo como uma tragédia. Outra pessoa pode olhar para exatamente a mesma fatia e achar que ela é a melhor da pizza. A matemática consegue usar essas preferências diferentes para tentar deixar todo mundo satisfeito. Com duas pessoas existe um método extremamente simples. Uma pessoa corta e a outra escolhe. Suponha que você seja responsável por fazer o corte. Como você sabe que seu amigo vai escolher primeiro, sua melhor proteção é fazer duas partes que, na sua opinião, tenham exatamente o mesmo valor. Não necessariamente a mesma área. O mesmo valor para você. Talvez você deixe um pedaço um pouco menor, mas com mais recheio, e outro maior, mas com mais borda. Se, olhando para os dois, você realmente não se importa com qual vai receber, o corte está pronto. A outra pessoa então observa as duas opções e pega aquela que considera melhor. E aqui acontece uma coisa bem elegante. Quem escolheu não pode reclamar, porque teve as duas opções disponíveis e pegou sua favorita. E quem cortou também não deveria preferir a parte do outro, porque foi justamente essa pessoa que definiu os dois pedaços como equivalentes. Nesse cenário, cada pessoa considera que recebeu pelo menos metade da pizza e nenhuma delas prefere o pedaço da outra. Essa segunda propriedade recebe um nome interessante, uma divisão sem inveja. Uma divisão é sem inveja quando ninguém olha para a parte de outra pessoa e pensa que preferia trocar. E isso é mais forte do que simplesmente receber uma proporção considerada aceitável. Com duas pessoas, o método de cortar e escolher
resolve o problema de maneira surpreendentemente limpa. Só que agora aparece uma terceira pessoa, e tudo fica mais estranho. Talvez a ideia imediata seja pedir para alguém cortar 3 pedaços que considere iguais e deixar os outros escolherem. O primeiro escolhe sua parte favorita. O segundo escolhe a próxima. E quem fez os cortes fica com o que sobrou. O problema é que isso não oferece a mesma proteção que funcionava com 2 pessoas. Quem cortou pode até considerar as 3 partes iguais, mas uma das pessoas que escolheu depois pode acabar olhando para a primeira e preferindo o pedaço dela. Ou seja, garantir que todo mundo receba uma quantidade considerada suficiente é uma coisa. Garantir que ninguém tenha inveja de ninguém é outra. Existe, porém, um procedimento interessante quando o objetivo é garantir pelo menos uma parte proporcional para várias pessoas. Se você estiver gostando do vídeo, aproveita e já arrebenta naquele botão de se inscrever. Valeu, pessoal! Imagine 3 amigos. A primeira pessoa corta uma parte da pizza que, na opinião dela, vale exatamente 1/3 do total. A segunda pessoa olha para esse pedaço. Se ela acha que aquilo também vale no máximo 1/3, não mexe em nada. Mas se considera que o pedaço está grande demais, ela pode diminuir essa parte até que, na visão dela, passe a valer exatamente 1/3. A terceira pessoa faz a mesma avaliação. Se achar a parte grande demais, pode reduzi-la novamente. No final, a última pessoa que diminuiu o pedaço fica com ele. As outras continuam dividindo o restante. A lógica é que quem leva o pedaço considera que recebeu exatamente sua fração justa, enquanto quem deixou o pedaço passar não acreditava que ele valesse mais do que essa fração. Esse processo pode ser repetido conforme as pessoas vão saindo da divisão. Ele é conhecido como o método do último redutor, ou last diminisher. Só que uma pizza cria outro problema que um bolo retangular ou uma barra de chocolate não tem da mesma maneira. Ela é circular. E círculos conseguem produzir alguns resultados geométricos bem estranhos. Imagine que temos novamente apenas 2 pessoas e uma pizza perfeitamente circular. Normalmente, se quisermos fazer 8 fatias iguais, colocamos todos os cortes passando pelo centro da pizza. Assim, cada fatia possui o mesmo ângulo e, consequentemente, a mesma área. Mas agora alguém erra o centro. O cortador começa num ponto deslocado para um dos lados. Se você simplesmente olhar para as fatias resultantes, algumas ficam claramente grandes e outras ridiculamente pequenas. Parece que qualquer chance de divisão justa desapareceu. Só que existe uma maneira extremamente específica de cortar essa pizza em que o erro simplesmente deixa de importar. Escolha qualquer ponto dentro da pizza. Ele não precisa ser o centro. Agora faça 4 cortes retos completos, passando por esse mesmo ponto, sempre separados pelo mesmo ângulo. Como 4 linhas passam pelo ponto, a pizza é dividida em 8 fatias. Visualmente, as 8 partes podem ter áreas completamente diferentes, porque o ponto de encontro está fora do centro. Agora numere as fatias ao redor da pizza. Uma pessoa recebe as fatias 1, 3, 5 e 7. A outra recebe as fatias 2, 4, 6 e 8. Ou seja, elas simplesmente pegam fatias alternadas. E o resultado é surpreendente. As 2 pessoas recebem exatamente a mesma área total de pizza, mesmo com todos os cortes encontrando um ponto que não é o centro. Esse resultado é conhecido literalmente como Teorema da Pizza. No caso clássico, são 4 linhas igualmente espaçadas passando por um ponto dentro do círculo, produzindo 8 regiões, e a soma das áreas alternadas é a mesma. Então uma pessoa pode acabar com uma fatia enorme, depois uma minúscula, depois outra grande e outra estranha, enquanto a segunda pessoa recebe o conjunto complementar. As fatias individualmente parecem injustas, mas quando somamos cada grupo, as áreas se equilibram perfeitamente. E não é uma coincidência criada por uma pizza específica.
é uma consequência da geometria do círculo e da simetria dos cortes. Inclusive, o resultado possui generalizações para mais linhas igualmente espaçadas em certas configurações. Só existe um detalhe importante: o teorema da pizza iguala a área. Ele não consegue obrigar o universo a distribuir pepperoni de maneira justa. Se todas as azeitonas estiverem concentradas numa região e uma das pessoas odiar a azeitona, duas partes com a mesma área podem continuar tendo valores completamente diferentes para cada pessoa. É exatamente por isso que a divisão justa fica mais interessante quando abandonamos a ideia de que uma pizza é apenas um círculo uniforme. Imagine agora uma pizza com três tipos de cobertura. Você ama pepperoni, seu amigo prefere queijo e uma terceira pessoa praticamente só quer a parte com cogumelos. Uma máquina que conhece apenas geometria poderia dividir a área em três partes idênticas e anunciar que resolveu tudo. Mas uma divisão baseada nas preferências poderia dar mais pepperoni para você, mais queijo para o segundo e mais cogumelos para o terceiro. As três partes talvez nem tenham a mesma área, mas as três pessoas podem sair mais satisfeitas do que sairiam com três pedaços geometricamente idênticos. É por isso que, em matemática, perguntar como dividir igualmente costuma ser bem mais simples do que perguntar como dividir justamente. Igualdade pode ser medida com uma régua, uma balança ou uma fórmula diária. Justiça depende também de como cada pessoa enxerga aquilo que está recebendo. E essa diferença aparece até na borda. Duas pessoas podem receber exatamente a mesma área de pizza, mas uma delas pode receber muito mais comprimento de borda. Se as duas odeiam borda, talvez essa pessoa considere que saiu perdendo. Se uma delas gosta de borda, a mesma divisão pode ser excelente. Então, na próxima vez que alguém disser que dividir uma pizza é simplesmente cortar no meio, dá para complicar a situação bastante. Se são duas pessoas com gostos diferentes, uma pode cortar duas partes que considera equivalentes e deixar a outra escolher primeiro. Se existem várias pessoas, podemos usar procedimentos em que cada participante avalia a pista de acordo com as próprias preferências e tenta garantir sua fração proporcional. E se o problema for simplesmente um corte fora do centro? Quatro linhas bem posicionadas e oito fatias alternadas conseguem produzir uma divisão de área perfeitamente igual. Mesmo quando olhando para a pizza, você juraria que uma pessoa está prestes a ser roubada.